nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com alguns conceitos bem importantes a respeito da golpe militar de 64 no Brasil. Esse é um assunto extremamente importante da nossa história. É um tema no qual há uma disputa de narrativa histórica em torno dele e, claro, isso vai gerar muita polêmica em torno dessa narrativa. Digo polêmica porque muitas das vezes as pessoas que querem dominar a narrativa histórica têm um interesse por trás dessa narrativa, ou seja, tentar reconstruir a história para que seus interesses possam ser prevalecidos. Vale destacar que aqui é um curso de ensino médio, o nosso objetivo é apresentar a história tal qual ela é escrita pelos seus principais historiadores, dentro de uma fundamentação histórica, obviamente. Eu vou levar em consideração o livro do Carlos Fico, certo? Esse aqui, Como Eles Agiam. Vou levar em consideração para essa aula também esse livro, Brasil Nunca Mais. A gente vai falar dele mais especificamente nas próximas aulas. E também vou falar a respeito do livro Golpe Militar, 40 anos depois. É uma coletânea de artigos no qual é organizado pelo Daniel Arão Reis. Então, Carlos Fico e Daniel Arão Reis são os dois principais historiadores no qual eu parto como referência para essas aulas. Eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer ao longo desse período 4 aulas. Falaremos sobre o golpe militar na aula de hoje, falaremos ainda sobre os governos militares de modo geral, com sua política e economia, vamos falar sobre repressão e propaganda e também sobre abertura política e o governo do José Sarney. Essas serão as nossas próximas 4 aulas a respeito do tema. Vamos propriamente ao tema de hoje e começando a falar sobre o governo do Jango, do João Goulart. Vai ser um governo extremamente conturbado. Começa já em 1961. Vamos só relembrar rapidamente a aula de semana passada, no qual a gente falou sobre o governo do Jânio Quadros. Ele vence as eleições, mas pouco depois de começar o mandato, o Jânio Quadros ele vai renunciar ao cargo. Uma vez que ele renuncia o cargo, quem deve governar pela lei, pela Constituição, seria o vice-presidente João Goulart. Vice-presidente esse que estava numa missão diplomática na China comunista. A gente tem como pano de fundo a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, regime capitalista versus regime socialista. Não havia espaço para meio termo. Uma vez que o presidente da República estava na China fazendo uma missão diplomática para organizar ideias de comércio, há toda uma visão de que haveria uma proximidade de Jango com o regime socialista. E isso já caracterizava um certo desconfiança por parte de setores ligados aos Estados Unidos. Setores esses que acabam apoiando muito, não só os militares, como o principal partido de oposição a Jango, que era a União Democrática Nacional, a UDN. Há um impasse em torno de Jango ficar no poder como presidente da República. Muitos queriam já de imediato a convocação de novas eleições, outros pensavam a possibilidade de imediata de golpe militar, mas as pressões acabam fazendo com que haja um reordenamento na política brasileira e uma emenda constitucional transformando o Brasil num país presidencialista para um país parlamentarista, criando parlamentarismo no Brasil. Vai ser um período muito curto, coisa de 2 anos e pouquinho, o momento parlamentarista do Brasil. Claramente havia um desconforto com o governo do Jango. Quando você coloca o parlamentarismo, você retira, digamos assim, o poder de presidente do Jango, diminui seu poder, cria a figura do primeiro-ministro. A princípio, o primeiro-ministro vai ser o político mineiro Tancredo Neves, e depois, ao longo desses pouco mais de 2 anos, vão ter 3 primeiros ministros no Brasil, nesse momento aí parlamentarista. Só que a própria emenda da Constituição pregava que haveria necessidade de um plebiscito, ou seja, de uma consulta popular, para que as pessoas, o povo, votasse se queria o sistema parlamentarista
como a sua continuidade ou se queria voltar para o presidencialismo. E aí a gente tem ali o jornal, olha, vitória do não em todo o Brasil. 85% do povo contra o parlamentarismo. A população queria a volta do poder de presidente para Jango. Vale destacar, Jango era uma figura extremamente popular e muitas das vezes interpretado como populista também, aquele político que fala diretamente com as massas, diretamente com o povo, atende algumas reivindicações do povo, criando ali aliados para uma organização política por parte aí do presidente. Seja lá como for, o Jango ele vai ter esse apoio popular. E tendo esse apoio popular, ele vai começar o seu grande programa de governo, que é as reformas de base. Reforma de base era o cerne do governo do João Goulart. Era o que ele queria desde o princípio. Ele vai falar sobre as reformas de base logo quando ele chega, assume a presidência, mesmo com o poder diminuído. E claro, quando ele restabelece o poder de presidente, ele vai querer que seja aprovado as reformas de base. Especificamente o que seriam essas reformas, tá? O objetivo era equilibrar a economia. O Brasil passava por um momento de crise econômica. A gente percebeu no governo do Juscelino Kubitschek que houve um desenvolvimento econômico do país, o PIB aumentou muito, mas também houve um endividamento gigantesco do país. Então, isso vai cair como uma bomba no governo, tanto do Jânio Quadros, muito curto, quanto o governo propriamente do Jango. E aí sim, para tentar equilibrar essas contas, o Jango vai propor um projeto aí, um grande projeto de reforma no Brasil, que levava em conta a reforma agrária. O objetivo era você expropriar as terras improdutivas. Vamos lá, o que seria a expropriação de uma terra improdutiva? O sujeito tem uma terra, não produz absolutamente nada nessa terra, o governo brasileiro vai lá, avalia a terra e paga como indenização o valor daquela terra para o proprietário. Essa terra ela passa a ser do governo e o governo redistribui com as famílias sem terra. Isso é o processo de reforma agrária. Qual era o objetivo do Jango? Dando terra à população, você vai aumentar a produtividade do país e também a circulação de dinheiro, uma vez que o sujeito que recebe a terra, ele vai produzir o excedente, ele vai comprar alguma coisa, trocar, e claro, isso vai movimentar a economia. Um outro ponto era a reforma urbana, que a pessoa que não tinha uma casa, que morava de aluguel, ele poderia, o objetivo do Jango era esse, ele poderia ser dono daquela casa, pagando, obviamente, ao dono da propriedade, digamos assim, ao dono da casa, pagando uma indenização, mas que o sujeito que era inquilino passaria a ser proprietário. Com o fato de eu ser proprietário de uma casa, eu vou deixar de pagar esse aluguel e vou poder consumir outras coisas. Mais uma vez, tentando você equilibrar a economia e gerar um consumo maior dentro do país. Esse era um dos objetivos da reforma urbana. E, claro, dar acesso à moradia para todas as pessoas, principalmente aquelas que tinham uma moradia muito precária. E aí, nesse sentido, moradores de rua, pessoas que moravam em favelas e cortiços, que não tinham acesso a uma moradia adequada para a sua vida. Então, a reforma urbana tem esse aspecto. Havia reforma educacional, aumentar o número de vagas nas escolas e diminuir o analfabetismo. Uma reforma eleitoral que previa que os analfabetos pudessem votar. E uma reforma tributária. E essa aí vai ser a reforma agrária e a reforma tributária vão ser os pilares que vão mobilizar as pessoas contrário ao governo do Jango. A reforma tributária pensava uma série de coisas, entre elas você cobrar por remessa de lucros extraordinários. Então vamos pensar, você tem uma empresa multinacional dentro do Brasil. O lucro que ela tem, como ela é uma empresa multinacional, o lucro vai para a sede, para o país sede. Então vamos pensar uma Shell. Uma Shell é uma empresa de distribuição de combustível. O lucro da Shell ia para onde? Para os Estados Unidos. A Coca-Cola, a mesma coisa. Então, o que o Jango vai pensar? Se você tem uma lucratividade muito grande investindo, a empresa
que investe no Brasil tem uma lucratividade muito grande, uma parte desse lucro tem que ser reinvestida no país e não pode ir diretamente para o seu país de origem. É claro que as grandes empresas também vão ser contrárias ao governo do Jango. Então a gente tem ali grandes latifundiários, a elite agrária do Brasil contrário a Jango e também esse grupo do capital internacional contrário às atitudes de Jango. Se a gente está vivendo um período de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, ou você é capitalista e amigo dos Estados Unidos, ou você é socialista e inimigo dos Estados Unidos, começa a ser observado que o governo do Jango, ao propor reforma agrária, reforma tributária, ele seria um governo socialista. E começa a pressão contra o governo. Vários setores começam a pressionar, principalmente alguns elementos ali da jornais como A Última Hora e a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, líder da UDN e principal nome político contrário ao próprio Jango. Então a gente tem ali, guerra na rua, impeachment de João Goulart, derrubada de Jango antes da reforma, apurar tudo até o fim, começa a ter uma série de pressões. Qual era o objetivo ali? Tentar colocar a opinião pública, tentar colocar o povo contrário ao João Goulart. Qual a grande sacada? Que percebendo essa manobra, o João Goulart ele começa a se aproximar ainda mais do povo, fazer grandes comícios em praça pública, como um comício que ele vai fazer na Central do Brasil, reunir centenas de milhares de pessoas para falar sobre a reforma de base, para tentar falar diretamente, característica essa populista, falar diretamente com o povo a respeito daquilo que ele, João Goulart, queria fazer. O que era o projeto de reforma agrária, o que era o projeto de reforma urbana, de reforma tributária. Então ele falaria diretamente com o povo, sem auxílio das mídias. Esse projeto ele não vai caminhar dentro do Congresso, o Congresso não aprova o projeto de reforma de base, e o Jango ele vai decidir fazer as reformas de base através de decreto-lei. O que é um decreto-lei? O presidente da República ele tem o direito de propor ao Congresso uma lei. O que seria um decreto-lei? Você vai decretar por exemplo, a reforma agrária. Você decreta a reforma agrária e existe um prazo para o Congresso apreciar se essa lei ela vai ser válida ou não. A lei passa a entrar em vigor. O Jango vai colocar isso em prática, vai meio que passar por cima do Congresso fazendo a reforma de base através de projeto-lei, o que vai gerar uma pressão muito grande contrário a ele. E principalmente de pessoas que vão apoiar o golpe militar. Entre essas pessoas, a gente vai observar que, de modo geral, a opinião pública ou os setores dominantes, digamos assim, do capital dentro do Brasil, eles vão entender que, ao longo da história, a função dos militares sempre foi muito próxima de uma função política no Brasil, no qual eles teriam o poder de, entre aspas, organizar o Estado. Então, fazia parte do imaginário do poder militar de organizar a política do Brasil. Foi assim na passagem do Império para a República. Houve um golpe militar no qual Deodoro da Fonseca toma o poder, organiza, teoricamente, uma república e passa para a mão dos civis. Vai ser assim também com o golpe lá em 1930, onde os militares vão tomar o poder e entregar esse poder a Getúlio Vargas. Então, a gente vai ter esse imaginário dentro da política brasileira de que os militares organizariam as coisas para entregar uma sociedade nova, e nesse caso específico de 64, caberia aos militares acabar com a ameaça comunista no Brasil, ou seja, destituindo, tirando do poder o Jango e depois entregando esse poder à sociedade civil. A gente sabe que isso não vai acontecer, a ditadura militar vai durar 21 anos, mas havia, naquele momento, em 64, a ideia de que a solução para o Brasil seria o golpe militar.
Ainda dos apoiadores, a gente vai ter o capital americano, né, o governo dos Estados Unidos diretamente ligado. A gente tem ali, olha, o diplomata brasileiro Pio Correia e o general Humberto Castelo Branco. O Castelo Branco ele vai ser um grande líder militar que vai, de fato, chegar ao poder em 1964 com um golpe. O golpe coloca o Castelo Branco como presidente militar do Brasil. A gente vai ver isso na próxima aula, mas com apoio muito forte dos Estados Unidos. E esse capital chega aqui no Brasil através de dois grupos, digamos assim, duas sociedades que eles vão, ou institutos que vão apoiar a tomada de poder por parte dos militares. O primeiro é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e o segundo é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Todos esses grupos vão financiar campanha de políticos opositores a Jango, vão financiar campanha em jornais, pequenos filmes que são transmitidos nos cinemas, em praça pública para a população, todos esses tentando mobilizar a opinião pública contrária a Jango, todos esses tentando criar uma campanha midiática mostrando que Jango seria comunista e que o comunismo seria algo ruim. Associava o comunismo a um elemento contrário à igreja, destruidor da igreja. Então, muitas pessoas ligadas, muitas pessoas cristãs ligadas, seja à igreja católica, às igrejas evangélicas, vão ser contrário à ideia do comunismo por conta disso. E aí, associando a imagem de Jango ao comunismo, você tem armado um pano de fundo para tentar controlar as mídias. O que é interessante a gente pensar que hoje a gente vive um momento de notícias falsas, fake news e tudo mais. Isso não é algo novo dentro da história. Em 64, claro, não tinha o nome de fake news, mas notícias falsas dizendo que havia um conluio internacional, um apoio da União Soviética para a tomada de poder socialista dentro do Brasil, isso havia assim, em larga escala, colocado em larga escala como uma verdade absoluta. Quando, na verdade, você não tem documentação histórica nenhuma sobre isso e muito menos uma fundamentação clara de que o Jango seria socialista, apesar de ele querer transformar o Estado. Na verdade, historicamente, a gente analisa o governo do Jango como um nacional desenvolvimentista. Ele queria um desenvolvimento do capitalismo nacional dentro do país. Mas, por conta aí desse apoio dos Estados Unidos a grupos contrários a Jango, vai se criar essa imagem que o presidente seria socialista e, por isso, precisaria ser interrompido o seu mandato. O que vai caracterizar essa visão aí vinculada à igreja contrária ao Jango é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vão ser ao todo duas datas aí dessa marcha, principalmente em São Paulo. A primeira vai chegar a ter 300 mil pessoas e mobilizando muito a ideia da família, da religião e principalmente ali a Igreja Católica, com apoio forte a uma intervenção militar. Tanto é que depois do golpe, no dia 2 de abril, vai ter uma outra marcha, chamada Marcha da Vitória, que vai reunir também centenas de milhares de pessoas comemorando o golpe militar no Brasil. Ou seja, pensando que os militares iriam acabar com a ameaça socialista e fazer com que o Brasil voltasse aos trilhos do desenvolvimento. É claro que a gente não vai agora, nesse momento, fazer uma análise, mas ao longo das nossas aulas a gente vai observar que a coisa não vai ser bem assim como se esperava por parte da população de um governo militar. Seja lá como for, é uma marcha extremamente importante, contrário ao governo do Jango. Havia uma pressão muito forte, principalmente do capital internacional e dos militares contra o Jango, mas ainda assim havia um apoio muito grande da população ao governo do João Goulart. Especificamente falando dos militares,
havia a ideia da Escola Superior de Guerra, a ESG, que vai articular esse golpe militar. Na verdade, o golpe já vinha sendo articulado desde 54, desde a época do próprio Getúlio Vargas. A pressão contra Vargas fez com que, no final das contas, o Vargas se suicidasse, e o suicídio de Vargas gerou um clamor popular tão grande que o golpe acabou não acontecendo em 54. Mas, desde esse momento, já havia a ideia dos militares de tomarem um poder e restabelecer a ordem do país. Até porque, quando você pensa em análise de militares, eles sempre estabelecem que as coisas precisam ter uma ordem hierárquica, uma linha de comando e esse tipo de coisa que tanto caracteriza a visão de mundo dos militares. Também, e aí o principal da coisa é o apoio diretamente dos Estados Unidos, o apoio militar com a Operação Brother Sun, que dava uma logística militar de apoio ao golpe. Ou seja, já estava tudo organizado, articulado o golpe militar, e mais os Estados Unidos mandando porta-aviões, destroyer, navios de guerra para a costa brasileira. Caso houvesse resistência ao golpe militar, estaria ali a base para os militares usarem a força norte-americana e tomar o poder no Brasil. Mais uma vez, eu não estou falando algo do que eu acho, de teoria da conspiração. Você tem relatos do governo norte-americano colocados de modo muito claro a intenção da CIA em intervir diretamente na política do Brasil e também da movimentação e manobra desses navios para o litoral brasileiro. Então você tem relatos documentados nisso. E aí, a partir desses documentos tornando-se público, começa uma investigação histórica, e aí sim você tem uma base de documentação que comprova isso que eu estou dizendo. É importante citar isso por conta de toda a polêmica que sempre tenta, na narrativa, reconstruir a história, principalmente da ditadura militar. Portanto, fica aí o tópico da Operação Brother Sun, que existiu de fato, ainda que esses navios não chegassem materialmente ali à costa brasileira. Não chegou por conta da ação do Jango de não querer um enfrentamento. E aí, propriamente, chegamos ao finalzinho da nossa aula, o golpe militar, de fato, ele vai ocorrer no dia 1º de abril. Ah, professor, mas não é dia 31 de março? Na verdade, é a madrugada já do 1º de abril. Começa com a ação do Olímpio Mourão Filho em Juiz de Fora. Ele que era o general, ele mobiliza o exército e parte rumo à cidade do Rio de Janeiro para mobilizar o exército e tomar o poder lá em Brasília. Percebendo essa mobilização, o Jango até imagina a possibilidade de resistir ao golpe. O problema é que o Jango sabia, já foi dito a ele, sobre o apoio dos Estados Unidos, inclusive o apoio militar norte-americano favorável ao golpe. Tempos depois, o próprio Jango vai dar declarações de que ele queria evitar um banho de sangue, uma guerra civil no Brasil, e por isso o Jango ele acaba não resistindo ao golpe. Havia possibilidade, haviam militares que apoiavam João Goulart, mas o presidente decide não resistir, não promover uma guerra civil. O Jango sai do Rio de Janeiro, onde ele estava no dia do golpe militar, vai para Brasília. De Brasília ele vai para o Rio Grande do Sul, para uma fazenda que ele tinha lá da família dele. E lá em Brasília já vai ser dada como vaga a cadeira de presidente, mesmo o presidente estando no país, e articulado todo o golpe militar, começa o governo militar no Brasil. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!